Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, na disciplina de Noções de Informática. A banca costuma cobrar informática de forma bem prática, mas com termos técnicos. Então a ideia desta aula é te dar um roteiro completo. Windows 11, organização de arquivos, configurações, Word, Excel, PowerPoint, internet e e-mail, redes, hardware e software e principalmente segurança da informação backups. Porque esses temas aparecem muito em provas e também fazem parte do dia a dia de qualquer órgão público. Antes de entrar em Windows e Office, eu quero começar por uma ideia que parece simples, mas derruba muita gente. Backup. Backup é cópia de segurança de dados com o objetivo de recuperação em caso de perda, falha, exclusão acidental, corrupção, roubo, incêndio ou ataque, como ransomware. Backup não é a mesma coisa que ter o arquivo em outro lugar por acaso e também não é a mesma coisa que sincronização. Sincronização pode repetir o erro. Se você apagar um arquivo e o sistema sincroniza, ele some de todos os dispositivos. Backup verdadeiro mantém versões, histórico e política de retenção, permitindo restaurar o que foi perdido. Uma prática muito citada é a regra 321. Ter 3 cópias dos dados em 2 tipos de mídia diferentes, com uma cópia fora do local principal, como nuvem ou unidade externa guardada separadamente. Em prova, também pode aparecer o conceito de backup completo, incremental e diferencial. Completo copia tudo. Incremental copia apenas o que mudou desde o último backup, o que economiza tempo e espaço, mas exige sequência para restaurar. Diferencial copia o que mudou desde o último backup completo, ficando maior a cada execução, mas facilitando a restauração em comparação com o incremental. O mais importante é lembrar que backup precisa ser testado, porque backup que não restaura é apenas sensação de segurança. Agora sim, vamos para sistemas operacionais, com foco no Windows 11 ou posterior. O Windows é o sistema operacional, o software principal que gerencia hardware, memória, armazenamento, programas, rede e segurança. No ambiente Windows, a banca cobre operações com janelas, menus, barra de tarefas e área de trabalho. Janela é a tela de um programa aberto. Você pode minimizar, maximizar, restaurar e fechar. Minimizar coloca na barra de tarefas sem fechar. Maximizar ocupa a tela toda. Fechar encerra o aplicativo. A barra de tarefas costuma ter o botão Iniciar, ícones de aplicativos fixados e os aplicativos abertos, além da área de notificações com relógio, rede, som e outros indicadores. A área de trabalho é o espaço principal onde aparecem ícones e atalhos, funcionando como acesso rápido, mas não é o único local de arquivos. Um ponto que cai muito é trabalho com pastas e arquivos. Pasta, também chamada diretório, é um local de organização dentro do sistema de arquivos. Arquivo é o item que guarda dados, como documentos, imagens, áudios e planilhas. Atalho é só um link, um apontador para um arquivo, pasta ou aplicativo, e não o conteúdo. Isso significa que apagar um atalho não apaga o arquivo original, mas apagar o arquivo original faz o atalho deixar de funcionar. Em questões, essa diferença aparece o tempo todo. Localização de arquivos e pastas envolve saber usar o explorador de arquivos, a barra de pesquisa e a navegação por unidades, como disco C, e dispositivos removíveis. O Windows Explorer, ou explorador de arquivos, é o aplicativo que permite ver pastas, organizar, copiar, mover, renomear, excluir e conferir propriedades. A movimentação e cópia de arquivos pode ser feita por arrastar e soltar ou por comandos. Copiar significa manter o original, e criar uma cópia em outro lugar. Mover significa tirar do local original e levar para o novo local. Na prática, recortar e colar faz movimento, e copiar e colar faz cópia. Os atalhos clássicos são Ctrl mais C para copiar, Ctrl mais X para recortar, Ctrl mais V para colar. Ctrl mais E desfaz em muitos contextos. F2 renomeia. Delete manda para a lixeira. E Shift mais Delete exclui sem passar pela lixeira, o que é uma pegadinha frequente. Tipo de arquivos e extensões também são cobrados. A extensão é a parte final do nome do arquivo, depois do ponto, e indica o tipo, como .docx no Word, .xlx no Excel,
.ptx no PowerPoint, .pdf em documentos portáteis, .jpg, .png em imagens, .mp3 em áudio e .zip em arquivos compactados. Extensão ajuda o sistema a saber qual programa abre aquele arquivo. Compactação em .zip agrupa arquivos e reduz espaço, muito usada para envio e organização. Criação, renomeação e exclusão de arquivos e pastas são operações básicas, mas a banca cobra detalhes. Criar pasta no Windows pode ser feito pelo menu, pelo botão direito ou por atalho, e renomear precisa de atenção para não apagar a extensão. Excluir vai para a lixeira, permitindo restaurar, mas lixeira não é backup e pode ser esvaziada. Em ambientes corporativos, organização de pastas e padrões de nome ajudam a evitar perda de versões e confusão. Configurações básicas do Windows incluem resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, plano de fundo e protetor de tela. Resolução define nitidez e tamanho relativo dos elementos. Alterar resolução errada pode deixar a tela estourada ou pequena demais. Cores e temas afetam o visual e a acessibilidade. Fontes e escala podem ser ajustadas para melhorar leitura. Impressoras são configuradas no sistema e pode existir impressora padrão. Protetor de tela é uma função que hoje é mais estética e de segurança visual, mas a banca pode cobrar como recurso de proteção ao impedir a exibição de conteúdo após tempo de inatividade, quando há bloqueio de tela. Em contexto de segurança, o que realmente protege é bloquear a sessão e exigir senha, não apenas protetor de tela. Agora vamos para o Microsoft Word do Microsoft 365. O Word é editor de textos e é cobrado em criação, edição, formatação e impressão, além de tabelas, figuras, gráficos e mala direta. Um documento tem estrutura de páginas e parágrafos. Parágrafo é tudo que termina com Enter, então formatação de parágrafo afeta blocos inteiros. A formatação inclui fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, cor, alinhamento, espaçamento e recuo. Cabeçalhos e rodapés são áreas repetidas nas páginas, usadas para título, data e numeração. Numeração de páginas é inserida como campo automático e atualiza sozinha. Controle de quebras é um ponto clássico. Quebra de página força o texto a ir para a próxima página. Quebra de seção permite alterar configuração só em parte do documento, como cabeçalho diferente, numeração reiniciada ou orientação diferente. Em prova, a banca adora confundir quebra de página com quebra de seção. Tabelas no Word organizam dados em linhas e colunas. Você pode inserir tabela, mesclar células, ajustar bordas, aplicar estilos. Inserção de figuras e gráficos aparece como recurso para enriquecer documento e o Word permite alinhar imagem, ajustar quebra de texto e legendas. Legendas identificam figuras e tabela, se podem ser automáticas. Índices podem ser sumário automático baseado em estilos de título, e esse é um recurso muito cobrado. Se você aplica corretamente os estilos de título, o Word gera sumário e atualiza com cliques. Campos predefinidos são informações automáticas, como data, número de página, autor e total de páginas. Caixas de texto são blocos que permitem posicionar texto de forma mais livre. Mala direta é um tema que costuma aparecer em concursos. A mala direta permite gerar documentos em massa, como cartas e comunicados, combinando um documento principal com uma base de dados, normalmente uma lista de nomes, endereços e informações em planilha. O Word mescla campos e gera uma saída personalizada para cada destinatário. O ponto de prova é saber que a mala direta usa um documento modelo e uma fonte de dados e gera várias versões, podendo imprimir ou gerar arquivos. Agora o Microsoft Excel do Microsoft 365. O Excel é planilha eletrônica e a banca cobre estrutura de planilhas, células, linhas, colunas, pastas de trabalho e gráficos, além de fórmulas, organização de dados e impressão. A pasta de trabalho é o arquivo do Excel e dentro dela existem planilhas. A célula é o cruzamento de uma linha com uma coluna e é identificada por letra e número, como A1. O Excel trabalha com valores, textos, datas e fórmulas. Fórmulas sempre começam com sinal de igual. Funções são fórmulas prontas, como soma e média, e aparecem com frequência em provas, mesmo quando o edital não lista funções específicas. O ponto mais cobrado em Excel é referência de célula. Referência relativa muda quando você copia a fórmula.
Referência absoluta fica travada com cifrões, como cifrão a cifrão 1. Existe também referência mista, travando só coluna ou só linha. Esse detalhe é típico de questão de prova, copiar uma fórmula para baixo para o lado e saber o que acontece com as referências. Gráficos no Excel são ferramentas de visualização. Você escolhe gráfico de colunas e barras para comparar categorias, gráfico de linhas para evolução no tempo, gráfico de pizza para proporções e dispersão para relação entre variáveis. Classificação e organização de dados significa ordenar crescente ou decrescente e filtrar registros. Classificar muda a ordem. Filtrar exibe apenas parte dos dados com base em critérios. Obtenção de dados externos é importar dados de arquivos como CSV ou outras fontes para análise. Impressão em Excel tem peculiaridades. A planilha pode não caber em uma página, então você ajusta a área de impressão, escala e quebras de página, e pode repetir linha de cabeçalho em cada página impressa. Inserção de objetos inclui imagens e formas. Macros são automações, normalmente por VBA, para repetir tarefas. Em prova, costuma cair a noção de que macro automatiza e que arquivos com macro têm extensão específica, além de riscos de segurança quando macros vêm de fontes desconhecidas. Agora o PowerPoint do Microsoft 365. Ele é usado para apresentações e a banca cobra criação, edição, formatação e impressão, além de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos, rodapés, objetos e efeitos. Uma apresentação é composta por slides. Cada slide tem layout, com espaços para título e conteúdo. As anotações são notas do apresentador, úteis para lembrar falas sem mostrar ao público. Régua e guias ajudam o alinhamento de objetos para manter padrão visual. Cabeçalho e rodapé podem incluir data e número do slide e texto de rodapé. Botões de ação permitem criar elementos clicáveis para navegar entre slides ou executar ações. E a banca cobra muito a diferença entre animação e transição. A animação é feita em objetos dentro do slide, como texto aparecendo. Transição é feita ao passar de um slide para outro. Internet e correio eletrônico aparecem como habilidades básicas. E-mail envolve receber e enviar mensagens, anexos, catálogos de endereço e organização. Você precisa entender campos como destinatário, assunto e corpo e saber que anexos são arquivos enviados junto. A banca costuma cobrar CC e CCO, embora o edital não cite explicitamente. CC é cópia visível, CCO é cópia oculta, usada para preservar privacidade. Catálogo de endereço é lista de contatos. Organização das mensagens envolve caixa de entrada, enviados, rascunhos, lixeira, pastas e filtros. Em e-mail corporativo, cuidado com phishing é essencial. Mensagem que pedem senha, que tem links estranhos, que criam urgência ou que simulam sistemas. A orientação correta é não clicar, verificar remetente, acessar pelo site oficial digitando o endereço e comunicar-te quando houver suspeita. Navegação na internet envolve entender URL, links, sites, busca e impressão de páginas. O URL é o endereço de um recurso na web e pode indicar segurança quando usa HTTPS, que é conexão criptografada. Link é um elemento clicável que leva a outra página. Site é conjunto de páginas sob um domínio. Busca envolve usar mecanismos de pesquisa com palavras-chave e filtros. Impressão de páginas pode ser impressão física ou salvar como PDF, recurso comum nos navegadores. Navegadores cobrados são Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Eles têm recursos semelhantes: abas, histórico, favoritos, downloads, modo anônimo. O modo anônimo não salva histórico no dispositivo, mas não torna o usuário invisível na rede, e isso pode aparecer como pegadinha. Noções de rede de computadores incluem conceitos e serviços relacionados à internet e intranet. Rede é conjunto de dispositivos conectados para compartilhar dados e recursos. Internet é rede mundial pública. Intranet é rede interna privada de uma organização. Protocolos são regras de comunicação. Você pode ver em prova termos como TCP/IP, que é a base da comunicação na internet, DNS, que traduz nomes de sites e endereços IP, e HTTP/HTTPS, que são protocolos usados para páginas web. Endereço IP identifica um dispositivo na rede. Roteador distribui conexão, encaminha pacotes. Modem conecta a operadora, embora em muitos casos os dois estejam no mesmo equipamento.
Ferramentas e procedimentos associados à internet e intranet incluem acesso autenticado, VPN em alguns casos, compartilhamento de arquivos em rede, política de acesso e senha. Agora, hardware e software. Hardware é a parte física do computador. Processador, memória RAM, armazenamento, placa-mãe, fonte, periféricos como teclado, mouse, monitor e impressora. Software é a parte lógica, sistema operacional, aplicativos e utilitários. O processador executa instruções e afeta desempenho. A RAM é memória temporária e rápida, usada durante a execução e perde conteúdo ao desligar. Armazenamento, como SSD e HD, guarda dados de forma permanente. SSD é mais rápido e resistente a impactos do que HD. Periféricos podem ser de entrada, saída ou entrada e saída. Teclado e mouse são entrada, monitor e impressora são saída, e uma multifuncional pode ser entrada e saída. Entender essas diferenças ajuda a responder questões conceituais. Segurança da informação é um tema grande e muito cobrado em concursos, e aqui entra política, classificação, segurança física, segurança lógica, riscos, ameaças e proteções. O objetivo da segurança da informação é garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade, o famoso tripé. Confidencialidade é impedir acesso não autorizado. Integridade é garantir que a informação não seja alterada indevidamente. Disponibilidade é garantir que a informação esteja acessível quando necessária. Algumas abordagens também incluem autenticidade e não repúdio, ligados à confirmação de autoria e impossibilidade de negar participação, especialmente com assinaturas digitais e logs. Políticas de segurança da informação são regras e procedimentos definidos pela organização para orientar o uso de sistemas, senhas, e-mail, dispositivos e dados. Em órgãos públicos, políticas são essenciais para padronizar comportamentos e reduzir risco. Classificação da informação é separar o que é público, o que é interno, o que é restrito e o que é confidencial, definindo quem pode acessar e como deve ser armazenado e transmitido. Informação sensível não deve circular por canais inadequados, nem ser deixada exposta em tela ou em papel. Segurança física envolve proteger equipamentos e ambientes, controle de acesso às salas, proteção contra furto, incêndio, umidade e queda de energia, uso de no-break e manutenção. Segurança lógica envolve controle de acesso por usuário e senha, perfil de permissão, criptografia, firewall, antivírus, atualizações, logs e monitoramento. Análise e gerenciamento de riscos são um processo de identificar ativos, ameaças, vulnerabilidades e impactos. Ameaça é o que pode causar dano, como malware, invasor, falha elétrica ou erro humano. Vulnerabilidade é a fraqueza explorável, como sistema desatualizado, senha fraca, porta aberta, ausência de backup. Risco é a combinação de probabilidade e impacto. Gerenciar risco significa reduzir probabilidade ou reduzir impacto, com controles como atualização, treinamento, backups, criptografia, controle de acesso e planos de contingência. Tipos de ataques e vulnerabilidades costumam aparecer como malware em geral, vírus, VOR, Trojan, spyware e ransomware. Ransomware é especialmente relevante. Ele criptografa arquivos e exige pagamento. A melhor defesa envolve atualização, antivírus, política de acesso e backups offline ou protegidos contra alteração. Phishing é golpe por e-mail, mensagem ou site falso para roubar dados. Engenharia social é manipular pessoas, não sistemas, para obter acesso, como pedir senha fingindo ser suporte. Ataques também incluem interceptação em redes públicas, exploração de falhas em aplicações e senhas fracas. Senha forte deve ser longa, única e difícil de adivinhar, e a autenticação multifator adiciona camada de segurança. Proteções relativas a hardware, sistemas operacionais, aplicações, banco de dados e redes envolvem manter atualizações, usar antivírus, firewall, segmentação de rede, controle de permissões e criptografia quando necessário. Em sistemas operacionais, atualizações corrigem falhas. Em aplicações, evitar instalar software não autorizado e manter versões seguras é essencial. Em banco de dados, controle de acesso, logs, backup e criptografia protegem dados sensíveis. Em redes, firewall e políticas de roteamento e acesso reduzem exposição. Por fim, redes sociais.
Conceitos e características envolvem plataformas de interação, produção de conteúdo e comunicação. Vantagens incluem rapidez na comunicação, alcance, transparência e aproximação com a comunidade, inclusive para órgãos públicos em divulgação de avisos. Desvantagens incluem exposição de dados, risco de golpes, desinformação, ataques à reputação, vazamento de informações internas e perda de produtividade quando usadas sem controle em ambiente de trabalho. Para a prova, o ponto é entender que redes sociais exigem responsabilidade, não divulgar informação sigilosa, não publicar dados pessoais, não compartilhar conteúdo sem checar fonte e manter postura profissional, porque o agente público é identificado com a instituição. Se você guardar o mapa geral, você ganha muita vantagem. Windows é organização e operação segura, Word é documento formal, formatação e mala direta, Excel é dados, fórmulas, referências e gráficos, PowerPoint é comunicação visual com transições e animações, Internet e e-mail são comunicação e cuidado com phishing. Redes e protocolos explicam como a informação circula. Hardware e software explicam o que é físico e o que é programa. E segurança da informação, com políticas, classificação e backups, é o que garante que tudo isso não vire risco para o serviço público e para o cidadão.